Muito boa noite, já estamos aqui mais uma vez, juntinho de você no nosso compromisso de mantê-lo bem informado sobre os fatos de destaque da nossa região. Seu Alterosa em Alerta, segunda edição desta terça-feira, dia 8 de dezembro, já está no ar para toda a Zona da Mata e Câmaras Vertentes. E deixa eu aproveitar e te convidar também para nos acompanhar pela internet. Você consegue acompanhar as notícias da nossa região, assistir novamente no nosso canal do YouTube. Tá aí na tela, youtube.com/TV Alterosa Zona da Mata. Segue a gente também no Instagram e no Facebook. O link do Instagram tá aí, @TV Alterosa Zona da Mata é o nosso perfil. E também a nossa página do Facebook para você ficar conectado com a gente e com os fatos de destaque da nossa região de qualquer lugar que você estiver conectado. Vamos emendando aqui no primeiro destaque dessa terça-feira. Nós já vivemos há 9 meses a pandemia da Covid-19. De março até agora, muita coisa mudou. E entre essas mudanças está o perfil das pessoas infectadas. Veja mais na reportagem de Laís Possani com imagens de Anderson Matheus. A impressão que temos quando andamos pelas ruas de Juiz de Fora é de que a Covid-19 está sob controle ou que a doença não existe mais. Pessoas sem máscara ou utilizando equipamento de proteção de forma errada. Falta de distanciamento social. Um cenário que contribui para a atual situação epidemiológica do município. Desde o início da circulação do vírus na cidade, Juiz de Fora não registrava números tão graves. Só no mês de novembro, 2.085 pessoas foram infectadas, 61 morreram. De acordo com especialistas, o padrão da doença sofre uma grande mudança. Se no início da pandemia a população socialmente vulnerável era a mais afetada, neste segundo momento a classe média sofre as consequências do relaxamento das medidas de prevenção à Covid-19. A classe média se preservou na primeira onda, porque ela podia trabalhar remotamente, ela se deslocou muito menos, ela só se deslocava de carro, a fazer as compras dela nos horários que estavam menos movimentados. Aí agora, o que aconteceu? A classe média abriu as festas, abriu os congraçamentos, abriu as confraternizações. E aí não tem como. É lógico que sem máscara, sem distanciamento, com aglomeração, você tem a receita perfeita para o vírus voltar com toda a força como ele voltou. A taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais privados de Juiz de Fora chegou a 98% no dia 1º de dezembro. Dados que, segundo o médico pneumologista, confirmam a mudança no perfil dos infectados. Na primeira onda, os hospitais privados pelo Brasil inteiro preservaram a sua capacidade. Hoje você vê, o Rio de Janeiro já está completamente esgotado em termos de hospitais privados. Juiz de Fora está, se não estiver na mesma situação, está próximo. O que está acontecendo é que os hospitais estão se mobilizando para abrir novos leitos. Então, o número de leitos de terapia intensiva nos hospitais privados está sendo maior do que na primeira onda. E, a despeito de tudo isso, a gente está tendo dificuldade para poder acompanhar esse passo. Tanto é que, por isso, que as medidas restritivas estão voltando com muito mais força. Ainda de acordo com o médico, outra mudança significativa no padrão de comportamento da doença foi a circulação do vírus dentro das casas. Isso aconteceu com a família da Cris. Ela, o marido, os 2 filhos e a mãe tiveram Covid-19. Todos foram infectados em meados do mês de setembro. Eu fiquei 2 dias internada e fiquei bem mal. Minha saturação foi bem baixa e eu estava com muita dificuldade de respirar. Graças a Deus eu não precisei de ficar entubada. Mas foi assim, os piores dias da minha vida, vou ser bem sincera. Quando tá com a gente, você fica mal pela situação, saber que tá com um negócio que é sério, que, como ela diz, está matando. Mas a maior preocupação é quando pessoas ao seu redor passam por isso. E a pessoa está ali sentindo dor, está ali sem conseguir dormir, sem conseguir comer, e você não pode fazer nada. Porque tudo que você faz não adianta. É uma dor, é um sentimento assim que só quem passa sabe dizer. É algo bem, bem complicado mesmo, bem difícil. Mesmo tendo passado pela doença, eles continuam se protegendo. Tenho muito medo da nova infecção porque eu acredito que se você tem imunidade por uma coisa, tudo bem, você tem aquela imunidade. Depois que você pega ela de novo, ela vem maior. Para ela te pegar de novo, é porque ela veio maior. Então, eu acho que
Eu fico com bastante medo de pegar de novo e, assim, se acontecer o pior, né? Quando você começa com os sintomas, você deve pensar com quem que eu tive contato mais próximos nas últimas 48 horas. Isso é o que a gente chama de contato próximo. Então, é um contato por mais de 15 minutos a menos de 2 metros de distância. E aí, independe de estar de máscara, independe de ser lugar aberto ou fechado, na definição. Mas é óbvio que se você esteve num local fechado e sem máscara, esse risco vai ser maior. Você vai avisar essa pessoa, porque essa pessoa tem risco de transmitir a doença. Então, essa pessoa ela deveria ser isolada, né? É o que é feito na Coreia do Sul, no Japão, na própria China atualmente. Essas pessoas são isoladas. O contato próximo é isolado. É muito difícil de conseguir isso. Então, mas que pelo menos essa pessoa tenha consciência que a partir do momento que ela é considerada como um contato próximo, ela começa a usar máscara, mesmo dentro da própria casa, para evitar que ela passe um período em que ela ainda está assintomática e logo no início da doença, ela passe uma doença de alta carga viral para os seus familiares. Pois é, você acompanhando ali os desdobramentos da pandemia e agora o novo perfil das pessoas que estão sendo infectadas agora nessa possível segunda onda. Mas vamos seguindo aqui agora com uma excelente dica de uma maravilhosa oportunidade para você que está ligado comigo. Você está preparado para o fim do ano? Olha só, gente, com o seu sorriso em dia, você pode comer aquelas coisas maravilhosas dessa época sem se preocupar. Você pode dar aquela gargalhada gostosa, com a autoestima em dia. Então, quando falamos em sorriso bem cuidado, nós temos um lugar que nós recomendamos demais. A Pós-Odonto Suprema. Com uma estrutura especializada em implantes, o resultado é sempre felicidade e autoestima, como é o caso do senhor Armando, que você está vendo aqui na tela. Olha só, gente, quanta diferença no sorriso dele, não é verdade? Tem mais um exemplo aí, é o sorriso da dona Clélia. Olha só como era e como ficou. Impressionante, não é mesmo? E você que está aí me assistindo, o que você está esperando? Anote aí o número 98821-9330, 98821-9330. Ligue e agende a sua avaliação. Pós-Odonto Suprema é bem pertinho, no bairro São Pedro, na rua José Lourenço Kelmer, número 1300. Enquanto você vai aí anotando os números de contato da Pós-Odonto Suprema para poder cuidar do seu sorriso, eu vou chegando para cá, porque a gente vai para o intervalo e não sai daí não, que você sabe, nós voltamos rapidinho. Vem comigo aqui, já estamos de volta com a sequência do seu Alterosa em Alerta, segunda edição. A Defesa Civil de Juiz de Fora registrou 10 ocorrências de deslizamento de barranco durante a chuva das últimas horas. Foi hoje de manhã, né? Inclusive, os funcionários da Defesa Civil visitaram os locais atingidos. Vamos ouvir. No dia de hoje, nós tivemos 9 ocorrências. 8 foram relativas a escorregamento de talude e uma de desabamento de muro. Nesse período, com essa intensidade de chuvas, choveu nas últimas 24 horas até 40 milímetros em alguns locais. Isso provocado por essa chuva e pelo acúmulo dos dias anteriores, isso vai encharcando o terreno e provoca muitos deslizamentos como estão ocorrendo. O que nós estamos fazendo nesse momento? Todos os engenheiros estão voltados a vistoriar esses locais. Não tem, assim, a princípio, nenhum com problema maior, com alguma vítima, algum caso desse tipo. Mas estamos atentos, estamos vistoriando todos os locais e informamos a vocês, ao público, se tiver algum problema maior. Mas acreditamos que não tenha nada excepcional nesses casos, não. Isso aí, felizmente, apesar das ocorrências de deslizamento, nada grave aconteceu. E o telefone da Defesa Civil de Juiz de Fora é o 199, precisando, faça contato para poder prevenir que coisas piores possam acontecer. Gente, o motorista do ônibus que caiu de um viaduto na BR-381, ali em João Molevade, e um representante da empresa, eles se apresentaram ontem e prestaram depoimento na delegacia de João Molevade. O condutor disse que a causa do acidente foi uma falha técnica do veículo. Vamos assistir. O depoimento do motorista, Luiz Viana, durou cerca de 2 horas. De acordo com o delegado responsável pela investigação, ele disse que saiu do local do acidente porque ficou assustado com toda a situação, mas que permaneceu na região de João Molevade. Ele foi ouvido e liberado, mas deve prestar novos esclarecimentos durante a semana. De acordo com a Polícia Civil, até agora 16 pessoas, entre testemunhas e vítimas, foram ouvidas. O representante da Localima, Flaviano Carvalho, esteve na delegacia de João Molevade.
Ele disse que a empresa não realiza o transporte clandestino de passageiros e esclareceu que o veículo foi alugado por 2 anos para a empresa JS. A Localima, ela faz a locação do veículo. A empresa JS é que é responsável pela linha, entendeu? E a empresa JS se omitiu, né, de prestar socorro às famílias e não a empresa Localima. Que o nosso carro tem a vistoria da NTT, que nós já apresentamos, a vistoria que foi feita agora em outubro, né, vale por 1 ano. Nós temos um contrato com a JS, que é um contrato de 2 anos, os bilhetes são emitidos tudo pela JS. Flaviano disse também que a empresa dona do veículo está com o seguro do ônibus com o pagamento em dia. E nós temos todos os comprovantes que o seguro é pago mês a mês. Também anexamos os documentos junto ao inquérito. Olha só, você viu ali, impressionante as imagens desse acidente, um ônibus bastante danificado e você acompanhando ali a presença de um representante, um motorista, no depoimento na delegacia da Polícia Civil. Vamos correndo para o intervalo, não desgruda da tela que a gente volta rapidinho. Te disse que era rapidinho, já estamos de volta com a sequência do seu Alterosa em Alerta, segunda edição. E hoje, na primeira edição do Alterosa em Alerta, eu conversei com o prefeito eleito em Leopoldina, Pedro Augusto Junqueira, do PL. Vamos assistir um trechinho de como foi. Eu andei acompanhando, Pedro, a sua movimentação já assim que você foi eleito. Vi que você já teve uma participação numa reunião na Câmara Municipal, tentando impedir com que o IPTU em Leopoldina fosse reajustado para 18%. Você também esteve em Belo Horizonte se reunindo com representantes do governo. Tem resultados já dessa reunião que você projeta para o início do mandato? Bom, em primeiro lugar, no que se refere ao IPTU, a nossa equipe de transição, trabalhando com muito afinco e muita determinação, verificou que realmente os índices não eram adequados para o momento difícil que nós vivemos. E com o apoio da atual administração e da Câmara Municipal, está em processo de votação, mas nós vamos conseguir reduzir esse aumento de 18% para 4%, que fica num patamar adequado para os tempos atuais. No que se refere às nossas visitas a Belo Horizonte, nós tivemos uma impressão muito positiva da maneira técnica, da maneira adequada como as coisas estão sendo conduzidas em Belo Horizonte e já tivemos aí sinais muito positivos do governo de Minas Gerais no sentido de nos ajudar, não só Leopoldina, como nos ajudar na gestão dessa nossa sofrida Zona da Mata Mineira. É isso aí, a entrevista completa pode ser vista no nosso canal do YouTube, TV Alterosa Zona da Mata. E seguindo aqui, a Prefeitura de Juiz de Fora publicou hoje uma nova resolução que definiu a classificação do município na onda amarela do programa Minas Consciente do Estado de Minas Gerais e definiu protocolos sanitários específicos para o funcionamento de atividades e serviços. Veja aí o que mudou. A nova resolução manteve Juiz de Fora na onda amarela do Plano Minas Consciente. O documento foi publicado no Atos do Governo nesta terça-feira. De acordo com o município, foram definidos protocolos sanitários específicos, levando em consideração a atual situação epidemiológica da cidade. Na quinta-feira passada, a Prefeitura chegou a anunciar que Juiz de Fora iria regredir para a onda vermelha do programa Minas Consciente, tendo em vista o crescimento do número de positivados para o novo coronavírus e a alta taxa de hospitalizados na cidade. Mas o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 acabou reconsiderando o fechamento de setores considerados não essenciais após uma reunião com representantes de entidades comerciais. A principal mudança com a resolução foi a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento privado e em áreas públicas. Bares e restaurantes podem funcionar de segunda a sábado entre as 10 horas da manhã às 3 horas da tarde e das 6 horas às 10 horas da noite. Também não é permitido o autosserviço e entretenimento. Todos os estabelecimentos devem respeitar a ocupação máxima de 50% da capacidade com espaçamento mínimo de 2 metros entre as mesas, inclusive nos ambientes externos. Clientes que não estiverem assentados nas mesas não poderão ser atendidos. Aos domingos, o funcionamento de bares e restaurantes só pode acontecer
por meio de entrega em casa ou retirada no balcão. O comércio em geral e galerias que ficam na região central de Juiz de Fora podem funcionar das 9 horas da manhã às 6 horas da noite. As praças de alimentação podem funcionar, respeitando no máximo 50% da capacidade. Continua proibida a locação de imóveis e qualquer tipo de espaço privado, incluindo granjas, para a realização de eventos particulares, independentemente do número de pessoas. As academias de ginástica e atividades de condicionamento físico estão autorizadas a funcionar de segunda a sábado, desde que respeitem os protocolos sanitários estabelecidos pelo governo do estado. Está proibida a realização de aulas coletivas. As academias com atividades aquáticas devem observar o limite de 30% da capacidade de ocupação de cada piscina. Os clubes sociais e esportivos estão autorizados a funcionar, mas fica proibida a utilização de saunas, de áreas de convivência e de churrasqueiras. Dentro das piscinas, o clube deve respeitar o limite de 30% da capacidade de ocupação. As celebrações religiosas e funcionamento de igrejas, salões e templos religiosos podem acontecer, desde que seja respeitada a lotação de no máximo 20% da capacidade de assentos, que seja garantido um distanciamento mínimo de 2 metros entre os fiéis e limitando a entrada de 100 pessoas por celebração, que deve durar no máximo 45 minutos. Todos devem usar máscaras. Os atendimentos individuais podem ser realizados por meio de agendamento. Todo e qualquer contato físico entre os participantes é proibido. Você acha que tinha que estar mais aberto ou mais fechado? Mais fechado. Um pouquinho mais fechado. O pessoal não está respeitando muita coisa na rua? Não, tá não respeitando não. Tem muita gente sem máscara. O que eu estou vendo é que as pessoas ficam na fila, elas não ficam 1 metro distante da outra. Elas ficam assim, aquele bololô, aquela aglomeração. Ninguém está respeitando nada, uns com máscara, outros sem máscara, com a máscara debaixo do queixo. Eu estou assim, sinceramente, eu só venho mesmo porque necessidade. Eu fico horrorizada. Gente, o que as pessoas não estão acreditando? Acabei de perder uma amiga minha, ela enterrou ontem. Pois é, e fica o nosso compromisso dos cuidados individuais para poder conter a pandemia. Gente, daqui a pouquinho tem Libertadores aqui na Alterosa. O Palmeiras joga em busca de uma vaga na semifinal e enfrenta o Libertad a partir das 9h30 da noite. Dessa vez, o Palmeiras conta aí com vários jogadores que estavam afastados dos últimos jogos, mas tem o desfalque do técnico Abel Ferreira. Ele foi diagnosticado com Covid e cumpre isolamento. Então, para você que tá aí, já fica ligadinho no futebol daqui a pouquinho na tela da TV que o Mineiro vê. Eu vou me despedindo de você nessa terça-feira, agradecendo pelo seu carinho, pela sua companhia. Amanhã tô de volta em dose dupla, 11h30 no Alterosa em Alerta, primeira edição, e 7h15 mais uma vez aqui com você que começa a sua noite com a gente no Alterosa em Alerta, segunda edição. Até amanhã!